Tem história que não começa com um crime, começa com uma promessa. Uma promessa de retorno alto, de oportunidade imperdível, de dinheiro rendendo acima do normal. E por meses parecia que tudo estava sob controle. Até o dia em que o Banco Master passou a ser manchete recorrente. Defesa de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. De liquidação do Banco Master. Do caso do Banco Master. Sobre a liquidação do Banco Master. E a partir dali o caso foi ganhando camadas. Investigação, liquidação, disputa institucional e uma pergunta que não sai do ar. Como isso chegou nesse ponto? Porque não é só um banco que deu problema. É um enredo com personagens grandes e interesses enormes. Banco Central, Tribunal de Contas da União, Supremo, Polícia Federal, Fundo Garantidor. E como se não bastasse, uma guerra de narrativa acontecendo em tempo real, nas redes, nos bastidores e nos órgãos de controle. E a cada dia surge um detalhe novo, que para quem tá acompanhando de fora pode até parecer uma peça solta de quebra-cabeça. E para quem tá um pouco perdido, esse episódio vai te ajudar a entender um pouco mais. E porque esse é um caso que começou no financeiro, mas também virou uma briga entre instituições. E se você quiser acompanhar isso com calma e de forma um pouco mais detalhada, a gente vai deixar na descrição o link do nosso infográfico do caso, para você poder visualizar a cronologia enquanto ouve ou revisar depois, tendo todos os dados. Então respira fundo, pegue um café, coloque um fone, porque o que você vai ouvir agora é o retrato de como um caso financeiro virou um caso de país. Talvez muita gente não tenha percebido, mas o Banco Master não virou caso nacional do nada. O pano de fundo é um crescimento muito agressivo, que parece brilhante quando tudo está rodando liso, mas fica frágil quando o cenário aperta. A vitrine desse crescimento foi a captação. O banco oferecia CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Na prática, você emprestando dinheiro para o banco e recebendo de volta com juros. Só que esses CDBs vinham com rendimentos bem acima do padrão, tipo 120, 140, 160% do CDI. E para traduzir, o CDI é uma taxa bem usada como referência no Brasil, que costuma andar perto da taxa básica de juros. Então, quando alguém promete muito acima disso, chama bastante atenção e levanta a pergunta: de onde que vem esse retorno? Para sustentar a captação cara, o banco precisa aplicar esse dinheiro em coisas que rendem muito também. E é aí que mora o problema: ativos de alto risco e muitas vezes de baixa liquidez, que até valem no papel, mas não viram dinheiro rápido sem perda. E aí entra a palavra-chave: lastro. É o que sustenta a operação de verdade. Documentação, valor econômico, capacidade de virar caixa. Se o lastro é frágil, o balanço pode parecer forte, até o dia em que o resgate chega. E tem um ponto que confunde muita gente: o FGC, ou Fundo Garantidor de Créditos. Ele protege o investidor até um limite, que em regra é de até R$250 mil por CPF por instituição. Mas isso não é um selo de qualidade do banco, é proteção limitada com regra e prazo, e não elimina o risco. Junta tudo isso e você tem um cenário clássico de crise de liquidez. Crescimento rápido, captação cara, aplicação em coisas difíceis de vender e basta uma desconfiançazinha para a engrenagem travar. E o Master acabou entrando no radar. Com esse pano de fundo, 2025 começa com uma tentativa de saída do mercado, negociação para venda ou entrada do BRB, o Banco de Brasília. A operação avançou e chegou a passar pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que olha a concorrência e concentração de mercado. Só que o carimbo decisivo aqui é outro. O Banco Central, o BC, é o regulador do sistema financeiro. Ele não está olhando concorrência, ele está olhando o risco do sistema, que envolve solvência, liquidez, governança, consistência dos ativos, documentação. Então, CAD e BC fazem perguntas diferentes. E antes mesmo do veto, a pressão já era concreta. Meses antes, o Master buscou apoio emergencial via FGC, o que já indicava que o caixa estava apertando. E aí vem um ponto de virada: o Banco Central endureceu o diagnóstico e vetou a operação com o BRB, apontando riscos na sucessão e inconsistências graves nos ativos, especialmente o crédito sem lastro, que é quando o crédito aparece como um ativo, mas não se sustenta de verdade na comprovação. Daqui pra frente, a história deixa de ser só financeira e vira também institucional. Entra investigação, entra controle, entra disputa de narrativa.
Com liquidação e investigação andando, o caso sobe para Brasília. Ele chega ao STF e passa a tramitar sob sigilo com decisões centralizadas na relatoria do ministro Dias Toffoli, o que muda o acesso a documentos e o ritmo do processo. E no meio disso, a discussão pública ganha uma faísca. Reportagens revelam um contrato do banco com o escritório de Viviane Barsi de Moraes, com valores altos e duração longa. Isso repercute bastante porque ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes. Moraes e o Banco Central negaram a atuação para favorecer o Master e disseram que não houve pressão pela liquidação. Só que mesmo com essa negativa, o efeito político foi inevitável. Quem falou com quem virou manchete. E aí entra o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele não julga crime, ele fiscaliza atos da administração pública. Então, o foco do TCU vira como o Banco Central chegou à liquidação, quais documentos, quais justificativas e quais limites existem por sigilo e competência. Na prática, o caso vira um triângulo. Polícia Federal apurando fraude, Banco Central defendendo a liquidação e TCU e STF disputando o perímetro de fiscalização e acesso a informações. E antes de continuarmos, esse episódio é um oferecimento da Juridic. Se a sua rotina na advocacia está virando um looping de doutor, como anda meu processo, prazo estourando, informação espalhada e atendimento no improviso, você não está sozinho. A Juridic é uma legal tech que nasceu para organizar o operacional do escritório e deixar tudo mais simples, mais profissional e mais controlado. Com a plataforma Juridic, você centraliza o que dá mais dor de cabeça. Gestão de processos, prazos e tarefas, assinatura digital com validade jurídica, integração com o WhatsApp e, para muita gente, o ponto decisivo, a migração completa do software antigo. É a estrutura para você parar de apagar incêndio e ganhar mais previsibilidade no trabalho. E quando o gargalo é atendimento, a Juridic tem o JuriChat, uma solução com IA treinada na linguagem jurídica, automações e CRM jurídico, para organizar conversas, demandas e follow-ups. Se você quer simplificar a rotina, profissionalizar o atendimento e ter mais controle para responder ao cliente com segurança, sem estresse e sem bagunça, o link está aqui na descrição para você. E quando parecia que o caso já tinha passado por todas as instâncias possíveis, entra o capítulo das redes sociais. Relatos de influenciadores, como o do vereador Rony Gabriel, indicam que houve ofertas de contrato com cláusula de confidencialidade para publicar conteúdos contra o Banco Central e em defesa do Master. Propostas que, segundo ele, teriam partido de agências com pauta pronta. A repercussão foi imediata. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se houve coordenação e pagamento por trás dessa estratégia digital. Paralelamente, o Banco Central colocou sob sigilo comunicações internas ligadas ao caso, enquanto novas pontas surgem nas investigações, de fundos e ativos a relações cruzadas entre empresas e investidores. A apuração não é sentença, mas o caso ganhou muita densidade. A cada documento, depoimento ou rastreio de transação, a pergunta central volta com mais força. Como essa engrenagem realmente operava por dentro e quem se beneficiava dela? E para fechar, vamos deixar 3 coisas para se manter no radar a partir de agora. Primeiro, o avanço das investigações. Tudo o que for confirmado sobre crédito sem lastro, fundos e trilha do dinheiro. Segundo, os movimentos no TCU, Tribunal de Contas da União. Inspeção, acesso a documentos e o impacto institucional disso. E terceiro, o STF. Decisões sobre sigilo, diligências e até onde vai o controle judicial sobre um ato regulatório do Banco Central. E como a gente falou no início, esse episódio aqui foi só um breve resumo, uma retomada para te dar um contexto sem você ter que caçar peça por peça no noticiário. E se você quiser saber mais e acessar a versão mais ampla, com uma linha do tempo completa, personagens e pontos de virada, o link do infográfico tá aqui na descrição. E fica ligado, porque esse caso ainda tá dando o que falar. Todo dia pinta novidade. Então não deixa de acompanhar Lolerer nas redes sociais, no Instagram, na nossa newsletter, pelo podcast e também pelo nosso portal. Todos os links vão estar aqui na descrição. Mas e aí, conta pra gente o que vocês acharam dessa edição especial. Vocês gostariam de ouvir edições como essa relacionadas a outro assunto? Conta pra gente aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e segunda-feira estamos de volta com as principais notícias da semana. Até lá!